Fala pessoal, já pensou em aumentar o seu faturamento no ano de 2021? Então hoje eu vou te ensinar como aumentar o seu faturamento no ano de 2021. Fique comigo! Hoje a gente vai estar falando aqui então sobre como que você faz para aumentar o seu faturamento no ano de 2021. Mas já chega dando um like aí no canal, já vai deixando um comentário e se você ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Pessoal, seguinte, uma das coisas do nosso grupo, hoje o Grupo Zanon, é um grupo que o ano passado faturou R$500 milhão, num ano aí de plena pandemia. Tudo estava acontecendo de uma maneira desfavorável para que fosse o pior ano de todos os tempos. Mas, devido a alguns itens, eu vou dar aqui para você 3 dicas que fez total diferença nos nossos negócios, que levou os nossos negócios a faturarem R$500 milhão no ano passado. Então a primeira coisa que você precisa ter um planejamento. O que é um planejamento? Um planejamento você precisa de metas claras, objetivos claros. E o que você precisa fazer para estabelecer essas metas? Você precisa sentar com o seu time e estabelecer as metas. Na hora de estabelecer as metas, você precisa ter metas de curto, médio e longo prazo. As metas de curto prazo, elas servem para você alcançá-las e se motivar. As de curto prazo são de 3 meses, 6 meses até 1 ano. Serve de trampolim para as metas maiores. Aí você precisa de metas de médio prazo, que é de 3 a 5 anos, e de longo prazo, que são de 10 anos. Por onde que eu começo, Reinaldo? Primeiro, você começa nas metas do longo prazo. E através do longo prazo, você vai depois vir nas de curto prazo. Na de longo prazo, eu gostaria de te convidar a voltar a ser criança. Volte a ser criança. Tire todos os sonhos da sua gaveta. Se eu dissesse para você que dinheiro não é problema, qual é a vida que você gostaria de levar daqui a 10 anos? Aonde você gostaria que a sua empresa estivesse daqui a 10 anos? Escreva, sem medo, pessoal. Papel aceita qualquer coisa. Qual é a diferença de você colocar um faturamento de 1 milhão ano para 100 milhões ano? A única diferença são alguns zeros a mais. Então, pense grande na meta de longo prazo. Anote isso aí. Você é do tamanho que você pensa que você é. Se você pensa que você é grande, você vai ser grande. Se você pensa que você é pequeno, você será pequeno. Então, não tenha medo, ouse, coloque metas aí audaciosas. Depois do longo prazo, você precisa trazer aí, bom, em 10 anos eu quero faturar X milhões de reais. Então, 10 anos, nós estamos falando aí de 100 meses, né? 100 meses são 10 anos, então você precisa depois trazer aí para a meta anual. Para esse ano de 2021, o que você precisa fazer esse ano, no ano que vem e no outro, para que no final dos 10 anos você alcance as suas metas e os seus objetivos. Agora é muito importante, na hora de você estabelecer uma meta e um objetivo, você precisa usar a técnica SMART. SMART do Peter Drucker. SMART é, primeiro, S de específico, você precisa de clareza, você precisa ser específico na hora de colocar as metas. M de mensurável, você precisa poder mensurar tudo aquilo que você não consegue medir, você consequentemente também não consegue alcançar. Então precisa ter o que? Uma métrica, e o A do SMART é alcançável, achievable. Alguém já alcançou aquilo que você gostaria de alcançar? Quem já fez? Por quê? Você precisa ter uma meta que seja alcançável. Depois de alcançável vem o R de relevante. A meta, ela precisa ter relevância, porque uma coisa é você fatura 100 mil por mês, você fala, não, nós vamos crescer para 101 mil. De 100 para 101 é irrelevante, tem que ser relevante. Então tem que sair de 100 para 150, de 100 para 130, porque se não for relevante, você não vai engajar e você não vai conseguir alcançar. E o T, que é de time, temporal, você precisa ter um deadline para acontecer. Para quando vai acontecer? Isso é o T. Então a metodologia do Peter Drucker, o SMART, vai funcionar muito bem. Reinaldo, mas por que algumas empresas conseguem crescer, outras não? Se as empresas colocam metas, pelo seguinte motivo, você precisa envolver. Hoje a gente está tendo uma reunião de planejamento estratégico aqui na nossa empresa. Você tem que envolver os seus líderes, os seus colaboradores, porque às vezes você está olhando para o número 100 e o seu colaborador não sabe disso. Ele está olhando para o número 2, para o número 3. Precisa ter um alinhamento entre a sua equipe, entre os líderes da sua equipe. Quando você consegue o seu time, quando você consegue a sua equipe, todo mundo olhando na mesma direção,
a mágica acontece, os resultados aparecem. Então, quando você for estabelecer uma meta, se preocupe com o seu colaborador, principalmente o pessoal da área comercial, aonde eles querem chegar, quais são os sonhos dele, ajudem os seus vendedores, a pessoal da área comercial a realizar os objetivos deles, que por tabela você vai acabar realizando os objetivos da sua empresa. Então essa foi a primeira dica para você que quer aumentar o seu faturamento em 2021. E se você está gostando, já vai deixando um comentário aí e dando um like. A segunda dica é gestão de pessoas. Para você poder crescer, você precisa fazer gestão de pessoas. Você já ouviu aquele ditado que uma maçã podre no meio de maçãs boas, o que vai acontecer? Vai apodrecer as outras maçãs. Então você precisa de todo mundo olhando na mesma direção. Você precisa saber qual é o engajamento. Pessoas que realmente comprem os seus sonhos, o objetivo da empresa e que vai crescer junto com você com a empresa. Então você precisa de um bom RH. E uma coisa eu sempre falo, pessoal, preste muita atenção nas pessoas, porque no momento que o seu colaborador chega para pedir as contas, ele já se demitiu há muito tempo, há meses. Aquilo ali é a gota da água. Então é muito melhor você tirar a pessoa, você demitir, do que a pessoa te demitir. Porque quando ela chega em você, já faz 3 meses, 4 meses que ela já nem mais ali está, já está com a cabeça em outro lugar e com isso você está perdendo produtividade. Fique muito atento na gestão de pessoas. E a terceira dica para você que quer aumentar seu faturamento em 2021 é: faça a gestão das finanças. Não tem como você crescer se você não consegue mensurar. Eu tenho grandes empresários que eu conheço que eles não sabem qual foi o lucro deles. O mês passado, qual foi o lucro? Não, eu faturei tanto, mas não importa o quanto você faturou. O que importa é quanto sobrou daquilo que você faturou. Então é muito importante que você tenha um controller, alguém que vai te ajudar a controlar as finanças. Eu prefiro faturar 100 mil reais por mês e sobrar 80 mil do que faturar 1 milhão por mês e sobrar 20 mil reais. É importante o quanto você ganha, fatura? Sim, mas o mais importante é quanto você guarda daquilo que você faturou, né? Porque o nome do jogo é você ter um caixa saudável, um caixa emergencial, porque não tem como você crescer num ano de pandemia, né? Já passamos um ano, estamos indo aí para o 2º ano de pandemia sem um caixa emergencial. Você me fala, Reinaldo, várias empresas quebraram nesse ano aí de pandemia. Quebraram, não foi a pandemia que quebrou a empresa, foi a falta de um caixa emergencial. E sem gestão das finanças, você jamais vai ter um caixa emergencial. Então é muito importante que você faça a gestão das suas finanças. E mais uma vez eu volto a dizer, tudo aquilo que você não consegue medir, você não consegue controlar. Tenha um detalhamento das despesas, né? Faça a gestão no planejamento da previsão. Qual é a previsão de gastos para o ano de 2021? E acompanhe mensalmente para ver se o que foi planejado para os gastos está sendo cumprido, se está gastando menos ou se está gastando mais do planejado. Ou seja, faça o controle das finanças, porque se você não fizer o controle das finanças, você não vai conseguir crescer no ano de 2021. Então, essas eram as dicas para você poder crescer o seu faturamento no ano de 2021. E se você gostou, não esquece de deixar o comentário aí e dar o seu like. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima. Um abraço, até mais!